pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo Tadeu, sou professor do Centro Paula Souza, da ETEC Santa Efigênia, e essa aqui é a série Práticas e Vivências. O que é essa série? É uma série educacional, tá? Que vai buscar trazer pessoas que estão, produtores de eventos, que estão no mercado de trabalho e mostrar como que é o trabalho deles, né? Os bastidores aí, né? O backstage de todos os eventos. Como que eles organizaram, como que eles tiveram que fazer o briefing, o pré-evento, o pós-evento, como que isso foi possível, tá? Mostrar bem ali o por trás de todo o evento, que você vê todo bonitão, mas o que aconteceu antes disso. Em cada episódio, a gente vai trazer uma pessoa, e nesse primeiro episódio, eu agradeço já muito aí, a gente está trazendo para esse primeiro episódio para apresentar o professor Douglas, tá? Professor Douglas, ele é formado, é graduado em lazer e turismo pela USP, ele tem especialização em gestão empresarial, ele é mestre em gestão e desenvolvimento pelo Centro Paula Souza, e também você tem alguns projetos, né, Douglas? Obrigado pela presença, tem mais alguns projetos aí dentro do Centro Paula Souza. Pode falar um pouquinho deles para nós? Claro. Bom, em primeiro lugar, também agradecer o convite, agradecer a audiência dos alunos tão queridos da ETEC, essa ETEC que é muito próxima da unidade que eu leciono, né? Dentro do Centro Paula Souza, eu já estou há... Que ano a gente está? 2021, né? Todo mundo doido nesse período, né? Com a linha do tempo. Eu estou há 10 anos já no Centro Paula Souza e já fui professor da ETEC no curso de eventos e também já desenvolvi alguns projetos ligados ao laboratório de currículo, que é pensar e repensar as estruturas curriculares, o perfil de formação de alguns cursos técnicos e também dos tecnológicos. No nosso eixo, né, de turismo, hospitalidade e lazer, nós temos somente 2 cursos atualmente sendo ofertados pelas FATECs, né, como cursos do eixo de turismo, hospitalidade e lazer, que são o curso de tecnólogo em eventos e o curso de gestão de turismo, do qual hoje eu sou professor e também coordenador do curso na unidade da FATEC São Paulo. Então, é um prazer poder falar para vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória, e já dizer que os alunos da ETEC são sempre lembrados com muito carinho, né? Eu tenho muita saudade do meu tempo de ETEC. Eu fui professor na ETEC de artes durante 3 anos, e é um período que me deixa muita saudade. Ô, Douglas, legal saber, até para mostrar para todo mundo que essa série, a ideia é essa mesmo, você tem experiência tanto na área acadêmica, mas também aí no mercado de trabalho, que é o que a gente vai conversar hoje, né? O Verdade. Douglas tem um case aí muito bacana, então por isso que a série chama Práticas e Vivências, então ele teve lá e está lá, né, que atualmente a gente está um pouquinho parado aí pela nossa pandemia. E aí eu vou pedir para você, primeiro assim, para você trabalha, né, no Grupo Mancini. Eu gostaria que você falasse para nós aí o que é o Grupo Mancini, para quem não conhece, tudo mais, que é um grupo na área de alimentação, assim, né, muito popular aqui em São Paulo. Legal, Murilo. Eu costumo dizer que eu já fui mais novo, né? Então o tempo vai passando, a gente vai acumulando experiências em projetos diferentes. Eu estou, como a maioria dos profissionais de eventos, com o meu contrato suspenso, mas há 14 anos eu presto assessoria para o Grupo Mancini de Restaurantes. É um grupo de restaurantes italianos que fica no centro de São Paulo, mais especificamente na Rua Havaiandava. A Rua Havaiandava é um lugar muito especial aqui na cidade, porque ela é um lugar que a gente pode já considerar como um lugar turístico, né, um atrativo da cidade. Ela concentra, além dos restaurantes, que hoje são 5 restaurantes do Grupo Mancini, também concentra no mesmo grupo uma loja e galeria de arte, uma vintage shop e um teatro a céu aberto. Então, essa é uma ideia do empresário, né, do seu Walter Mancini, de ter um negócio que vai além da porta, né, vai da porta para fora do restaurante. Então, veja, né, toda essa iniciativa de cuidar dessa rua, ela é uma rua compartilhada entre poder público e privado, ela é uma rua que privilegia o andar pelas calçadas, né, o que a gente fala tanto de turismo urbano, que é a ideia do flaner, né, de passear pela cidade. Ela é uma rua pensada para isso, como projeto arquitetônico e paisagístico.
Então, o Grupo Mancini, ele nasceu em 81, não vou falar se é muito perto do meu nascimento ou não, nasceu em 1981, com o seu Walter Mancini, o empresário, abrindo a cantina, né, que está lá até hoje, que é a família Mancini, tratoria, a casa mais tradicional, aqui mais recebe visitas, né, embora a gente esteja vivendo essa situação de pandemia, mas o volume de frequentadores, com as restrições, continua sempre próximo do limite permitido pela lei, e o número de deliveries também é bastante grande nesse último ano, né, também atingiu alguns números bacanas, mas é uma casa que antes da pandemia chegava a receber, né, a cantina Família Mancini chegava a receber 20 mil pessoas por mês, né, o grupo todo, com 5 restaurantes, recebia em torno de 40 mil, e essa, que é a casa mais tradicional, recebia aí quase a metade do público que procurava a Rua Vai Andava, né? Um público que não é só da cidade de São Paulo, por isso essa ideia também, né, de um lugar turístico, de um atrativo, principalmente o público do interior de São Paulo, pessoas visitantes do interior de São Paulo que vinham para a cidade e queriam conhecer essa cantina tão tradicional, né? Esse ano eu, por exemplo, estava viajando de férias e o vizinho lá da pousada falou: eu vou a São Paulo, às feiras comerciais lá, ele mora lá em Pernambuco. Ele falou: quando eu vou a São Paulo, o único restaurante que eu não deixo de ir é a família Mancini. Então, além da cantina, também existe o Walter Mancini Restaurante, que é uma homenagem a São Paulo. É um restaurante pensado para ser um restaurante de alta gastronomia italiana, então um no estilo de cantina, o outro alta gastronomia. Nós temos também a pizzaria, a família Mancini, né, que é, como o próprio nome diz, pizzaria, né? Tem também a casa de sanduíche e migalhas, o Madre Pérolas, que é uma casa de frutos do mar, todos ali naquele quarteirão da Rua Vai Andava, né? Então, o seu Walter, de forma muito inteligente, né, eu sempre costumo dizer, conseguiu unir uma inteligência de logística, porque as cozinhas são compartilhadas, os estoques, né, toda a entrega de fornecedores é otimizada, além de, como ele mesmo diz, ele não dá conta nem de cuidar daquela rua, quem dirá de sair de lá para ter filiais em outros lugares de São Paulo ou do Brasil. Ele já recebeu alguns convites, mas ele mesmo fala que aquela rua já dá muito trabalho e que ele devolve para aquela rua o que a rua já deu para ele no passado, né? Ele que começou de uma família de classe média baixa, né? Era morador do Brás, e a primeira oportunidade que ele teve de empreender foi naquela rua, né? Então ele cresceu muito lá, e por isso ele também tem esse cuidado, né? Essa atenção com a rua. Também acho bacana falar algumas curiosidades, né? O restaurante Família Mancini é o único, na verdade, são dois únicos restaurantes aqui em São Paulo que entraram naquele livro da americana Patricia Schultz, que é um dos 1000 lugares para você conhecer antes de morrer, né? Então ela viajou muitos lugares do mundo, selecionou vários lugares bacanas, restaurantes, hotéis, pontos turísticos, e o Família Mancini, mais um outro restaurante grego aqui de São Paulo, aliás, lá do Bom Retiro, perto aí da ETEC Santa Efigênia, e perto também da FATEC São Paulo. Eles são os dois únicos restaurantes que ela indicou que as pessoas não podem deixar de conhecer antes de morrer. Além disso, já ganhou muitos prêmios, né? Ele foi eleito 3 anos consecutivos como o restaurante mais querido pelos paulistanos. E aí você imagina, uma cidade que tem mais de 20 mil estabelecimentos de gastronomia, você ser o mais querido, né? E era uma pergunta aberta, foi feita uma pesquisa pela Datafolha, né, para as pessoas escreverem o nome do restaurante que mais gostam. Então ele é um restaurante que tem muita história com a nossa cidade, e talvez por isso também não poderia ser diferente esse cuidado com a rua, com o entorno, com o centro da nossa cidade. Não, legal. E quem não conhece, sim, depois vai procurar, vai saber fotos, vai querer visitar, tudo mais e tal. Toda uma arquitetura, uma decoração, tudo bem típica, né? E isso também chama muito a atenção dos turistas e de quem está aqui o tempo todo na cidade, nessa correria, com uma alimentação fera que eu tive a oportunidade de ir. E é muito prazeroso, mas é muito bacana mesmo. E aí me surge a possibilidade, dentro do Grupo Mancini, né, de se cuidar de fazer eventos, né? E é disso que a gente vai conversar agora. Acho que todos conhecem aí a Netflix, né? A Netflix tem séries e filmes e tudo mais. E nós vamos falar um pouquinho de um case que o Douglas cuidou, né? Que foi
o lançamento do filme irlandês, um filme que fez muito sucesso, Netflix continua hoje sendo um dos mais assistidos aí, né? E como surgiu essa possibilidade, essa oportunidade, né? Essa ideia de quem que foi essa ideia de fazer lá o lançamento, né? Como que foi isso? De onde surgiu? Como que chegaram até o Douglas, para o Douglas poder organizar esse lançamento, fazer esse evento de lançamento? Legal, legal, Murilo, você perguntar, né, de tudo que aconteceu até o evento acontecer, né? Primeiro que para os alunos, bom, para quem estiver assistindo a gente, né, entender, eu costumo falar isso, né, que não adianta, o cliente acha que a gente estrala o dedo e o evento acontece, né? Tá lá a mesa montada, o cenário todo montado, e não é assim, a gente trabalha muito, mas muito mesmo, para o evento acontecer. Bom, o filme irlandês, como você bem apresentou, ele é uma produção da Netflix. Ele é uma produção com direção do Martin Scorsese, tem o Robert De Niro, tem o Joe Pesci, são atores de alto gabarito em Hollywood, assim como o diretor. Então, a Netflix bancou a produção desse filme, né, um clássico, né, então um filme temático da máfia italiana. Eles chamam o irlandês, mas ele vai falar da entrada desse irlandês na máfia italiana dos Estados Unidos, né, filmes muito clássicos que vocês devem conhecer com essa temática. E aí a Netflix, e também é importante a gente pontuar aqui, né, está no Brasil já há alguns anos, e em 2019 começa a encontrar uma novidade que ela não encontrou nos anos anteriores, a concorrência com outros serviços de streaming. Né? Então, muitas vezes, quando o cliente, quando a empresa, ela começa a ver um mercado com alta concorrência, isso estou falando de artigo científico que está publicado, o que eles fazem? Eles vão buscar uma ferramenta de marketing muito poderosa para se posicionar no mercado como a principal, como a maior, a mais forte, a mais querida, a mais bem lembrada. E aí, o que eles fazem? Queridos alunos, queridos colegas de eventos, eles falam, precisamos fazer um evento. Porque é na experiência de um evento, né, que é o mais complexo envolvimento da marca, do produto com o cliente, porque ele vai sentir cheiro, gosto, sabor, ele vai ter olhares, vai ter memórias musicais. É nessa hora que o produto dele vai se destacar. Então, em 2019, a Netflix já vinha fazendo uma série de outras ações para lançar séries dela, né, como A Casa de Papel, que teve uma ambientação aqui em São Paulo também. A Netflix, junto com as duas agências que atendem a Netflix no Brasil, então a Circus e a agência Why Not, procurou o Grupo Mancini com a proposta de transformar o restaurante Família Mancini, esse aí que eu já falei, muito querido pelos paulistanos, tradicional, um lugar icônico na cidade, transformar esse restaurante numa réplica do restaurante do filme O Irlandês. Para quem nunca assistiu o filme, lá vai spoiler, né? Boa parte do filme, boa parte das conversas acontecem dentro do restaurante Vila de Roma, um restaurante italiano, frequentado pela máfia italiana, em Nova York. Em Chicago. E aí, a Netflix fala assim, né? Ó, vou fazer o lançamento desse filme primeiro nos Estados Unidos, e aí eu vou procurar em Chicago uma ambientação. Então, lá em Chicago, eles investiram em reformar um cinema antigo e fazer a estreia do filme do Netflix dentro de um cinema. Então, já dando, assim, um toquinho para as produtoras e distribuidoras de cinema, né? Ó, de repente, uma hora eu posso querer ter os meus cinemas também. E, além disso, foi criado, então, a primeira ambientação nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, em um restaurante reproduzindo Vila de Roma. E aí, depois dessa estreia, nos Estados Unidos, um mês depois, a estreia aconteceria globalmente. Então, tanto aqui na América Latina quanto na Europa, essa estreia ia acontecer. E aí é que entra o Família Mancini, né? Então, eles fizeram uma pesquisa das cidades gastronômicas aqui da América Latina. Então, Buenos Aires estava no páreo também recebeu, depois do Família Mancini, uma ambientação como essa. E aí, olhando para a cidade de São Paulo, falou: São Paulo é o lugar, restaurante italiano, Família Mancini, como é que a gente pode fazer isso? Então, nós temos um restaurante que tem 160 lugares, que funciona frequentemente, que tem esse fluxo de pessoas que eu já te falei. E mesmo assim, a Netflix falou: não, eu quero esse lugar para ser o lugar onde nós vamos replicar o Vila de Roma. Então, como é que foi o nosso trabalho, né? Primeiro, entender o peso, a importância dessa produção. Para quem já trabalhou em restaurante, sabe que
não dá para fechar a porta do restaurante, ninguém vai pagar você para você ter a sua porta fechada para fazer evento fechado, né? Porque é muito caro fechar um restaurante no dia, ainda mais com esse fluxo de pessoas. Então a Netflix veio com essa proposta de criar uma área do restaurante, ambientar uma área de 160 lugares, foram em torno de 36 lugares, um cantinho lá do restaurante foi transformado na réplica desse restaurante do filme. Aí você vai falar, Murilo, mas Douglas, como é que replica o ambiente de um filme dentro de um restaurante? Bom, comida a gente já tem, né? Mas aí entra a parte de uma consultoria de cardápio. Quais são os pratos que o filme tem e que eu posso replicar ou traduzir ou colocar como sugestão que tem a ver com a temática? Então foi um trabalho nosso de pesquisa do nosso cardápio junto com as agências de publicidade que atendem. Como é que a gente fazia isso? Depois a parte de bebidas, né? Porque em várias cenas do filme, inclusive, os mafiosos estão tomando alguns drinks bastante tradicionais, como Negroni, doses de whisky, né? Então, como reproduzir isso no ambiente? A terceira coisa é a parte de ambientação física mesmo. E aí foi um trabalho muito mais da agência do que do restaurante. Mas toda a reprodução de enxoval, de louça, de objetos de decoração, a gente teve a oportunidade de trazer para dentro do restaurante alguns figurinos do próprio filme. E aí, gente, só para vocês entenderem, a gente está falando de uma produção lá dos Estados Unidos, do Netflix, com direitos autorais de atores de peso, diretores de peso. Então, assim, você fala, mas trouxe uma jaqueta do filme para cá, né? Mas isso é muito custoso do ponto de vista logístico, do ponto de vista legal e do ponto de vista financeiro. Tá? Então a gente conseguiu trazer também alguns figurinos. Algumas réplicas foram produzidas aqui em São Paulo de louças e de itens de decoração, como abajures, molduras de quadros que aparecem lá no restaurante. E além disso, a gente fez um dressing, não sei quando vocês estão familiarizados com isso, né? A gente vestiu banheiros, a gente vestiu alguns corredores do restaurante com imagens do filme. Por exemplo, no banheiro feminino, um espelho foi desabilitado, mas a gente tinha uma réplica de duas mulheres do filme conversando, e no masculino a mesma coisa, e no corredor dos banheiros cenas do filme, enfim, toda essa parte de criação, mas né? Como essa parte, Douglas, essa parte aí foi na hora que vocês sentaram com o grupo, né? E já começaram a debater isso, ou passou a vir depois? Você que foi pensando, como que rolou? Primeiro contato, assim, eles pediram algumas coisas, ó, eu gostaria disso. A cabeça pensante era você ali no momento, né? o que pode e o que não pode, né? Eu assim, ó, eu posso aqui porque o Grupo Mancini me permite isso. Vocês querem uma coisa que eu não consigo. Como que foi, assim, o primeiro contato ali? O que você sentou na mesa? O que você sentiu, assim, dessa liberdade para você ser o criador desse evento? Legal. Ó, eu não fui o criador sozinho, isso é importante de falar, né? Eu estava lá respondendo pelo restaurante, a gente tinha as agências de publicidade e marketing que fizeram toda a folheteria, a parte de ambientação. Mas como foi o processo no detalhe, né? Uma vez eu vi uma palestra das meninas da Rede Globo, e elas falavam muito do tema do evento, né? Então, como é que a gente deu o tema e o tom do evento? Então, o tom desse evento era um tom de chamar atenção para uma produção grandiosa, mostrar a marca do Netflix e promover a experiência daquele filme, daquele restaurante dentro do restaurante. Então, as nossas conversas prévias, né, até a gente aprovar todos os materiais, tudo que a gente precisava conversar, começou assistindo o filme. Então, essa parte foi boa. Eu, antes de todo mundo aqui no Brasil, tive que assistir o filme. É um filme de 2 horas e 40. Da primeira vez eu não assisti ele inteiro, eu ia passando, procurando as cenas onde o restaurante aparecia. Então, a gente fez um estudo. Né? A gente muitas vezes fala em sala de aula, né, da importância da pesquisa. Então, nesse caso, nosso material de pesquisa era o filme. Eu preciso replicar esse filme dentro do restaurante para que as pessoas entrem lá e se sintam lá. Então, de princípio, a gente sentou com a agência, viu o filme. Depois a gente começou a ter ideias do que poderia ser feito. Então, tanto de louça, enxoval, consultoria de cardápio, ambientação, trazer um neon, né? Então, na entrada desse restaurante no filme tem um neon, um letreiro de neon. Então, isso foi construído, foi reproduzido.
O restaurante é muito escuro, né? O enxoval do restaurante ele é bem escuro, assim, as cortinas são de cor vinho, as cadeiras são marrom escuro, é um restaurante dos anos 40 nos Estados Unidos. Então, também como esses elementos iam entrar para o restaurante, a diminuição de luz, estudo de luz, tipo de luz que foi usado lá no set de filmagem e que poderia ser trazido para cá, né? Então, tanto eu quanto as equipes da agência saíram numa pesquisa, né, que durou mais ou menos uns 2 meses. Então, eu lembro que a primeira conversa foi em setembro, esse evento ele aconteceu na última semana de novembro até meados de dezembro, e a primeira conversa foi em setembro. Nessa primeira conversa, o que foi muito difícil, fazer o cliente, no caso Netflix, entender que isso seria uma grande exceção, né, para o Grupo Mancini, mudar, por exemplo, a sua fachada, mudar a sua característica, mudar a sua identidade, né, toda a sua identidade visual enquanto restaurante, para ser transformado num restaurante do Netflix. Porque o lançamento, como você falou, né, teve um período antes do lançamento do filme que foi realizado. Quando que foi esse período? Como que foi o acordo lá com a produtora, com o pessoal do filme? Legal. Bom, o lançamento do filme no Brasil aconteceu no dia 27 de novembro, mas a ambientação, a locação que foi montada, né, construída para a Netflix, foi do dia 22 ao dia 12 de dezembro. Então, durante esse período pré, né, lançamento nacional do filme via Netflix, né, via streaming, qual era o nosso objetivo? Entregar o ambiente para que os nossos clientes pudessem vivenciar e principalmente para poder convidar a imprensa, os blogueiros da área de cinema, para que eles vivessem a experiência e pudessem divulgar, obviamente, essa ambientação que a Netflix proporcionou aqui em São Paulo. Então, o evento mesmo, como um todo, durou durante 20 dias, mas a gente começou a trabalhar nele lá em setembro, né, para poder entregar. E olha que até foi rápido esse aí, viu, em questão de negociação e decisão, porque tinha esse prazo de lançamento previsto, já vinha sendo anunciado pela Netflix a data do lançamento do filme no Brasil. Ele foi um filme. Entrou uma chamada de telefone, beleza. Acho que até ganhou no filme de melhor ator coadjuvante, no item, né, de melhor ator coadjuvante. Então já era uma produção que gerava uma grande expectativa aqui dos assinantes do streaming aqui no Brasil. Como que foi assim os recursos? Eles se liberavam recursos para a família Mancini, para você trabalhar, ou para a galera da agência e aí era repassado? Como que foi essa negociação de recursos? Foi só financeiro? Teve na logística, ali no pessoal? Como que foi? Legal. Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir bem? Sim. Que agora o áudio ficou baixinho. Tá bom. Bom, nessa questão de recursos, né? Então, a Netflix tinha uma verba, um budget estimado para esse evento. Importante também falar para os nossos ouvintes aqui, né? Para os nossos... Deixa eu abrir a janela aqui, ficar mais claro. Para os nossos alunos, quando a gente fala de Netflix, a gente está falando de dinheiro em dólar. Então, se o real está desvalorizado em relação ao dólar, o dinheiro deles rende muito mais aqui, né? Quando esse dinheiro entra com dólar a R$5, eles têm 5 vezes mais budget do que eles teriam em dólar. Então, nesse quesito era fácil de lidar com as contratações. Então, esse dinheiro entra no Brasil via essas agências fazendo a locação e eu fornecia a locação, o espaço, a consultoria gastronômica, o serviço de atendimento, né? Porque os garçons estão lá, os gerentes do restaurante estão lá, os cozinheiros estão lá. Nada disso a Netflix precisou recriar. Então, para ela, já era um investimento muito mais fácil encontrar um restaurante para alocar e ambientar do que, obviamente, montar uma estrutura para simular o restaurante Vila de Roma. Além disso, né, além de recurso financeiro, pagamento por locação, investimento em divulgação, a Netflix também investiu em toda essa parte de locação de mobiliário, nessa logística para trazer figurinos do filme, a produção das imagens, compra de luzes, a produção do neon, da fachada. Então, também teve um investimento em aquisições materiais. E também um investimento em recursos humanos. A gente teve, durante todo esse período, um promotor que ele funcionava como um hoster
lá nesse ambiente do restaurante. Então, ele estava lá com a lista de convidados, convidados de imprensa e demais convidados da Netflix toda noite para poder oferecer os jantares e controlar essa oferta. Ele também tinha, esse roster, o papel de fazer um quiz promocional, então acontecia também um entretenimento durante o jantar, que era nas mesas, os clientes que escolhessem sentar nas mesas que estavam ambientadas como restaurante Vila de Roma, eles podiam escolher uma caixa de vários anéis, e no filme tem um anel, que é o anel que o irlandês ganha, e quem acertasse qual é o anel do irlandês não pagava a conta. Então esse hoster ele também cuidava dessa promoção, desse entretenimento, e obviamente controlava esse faturamento para que a Netflix pudesse pagar, né, a agência pudesse pagar o restaurante. Também foi feita uma locação externa de um carro da máfia, um Cadillac, anos 50. A locação dele era caríssima, então ele só aparecia 2 noites, sempre às sextas e sábados à noite. E junto com ele, a gente tinha 3 atores. Tá? Um que funcionava como um homem mensagem, né? Um homem lambi-lambi, não sei se os alunos sabem o que é, mas lá no centro tem aqueles caras que usam compro ouro. Então, nos anos 40 e 50, era o único tipo de publicidade que rolava nas ruas. Então, tinha e no meio do filme acontece uma campanha para eleger um novo representante do Senado americano, e eles querem eleger alguém da máfia, então essa divulgação era desse candidato da máfia. E também nós tínhamos 2 mafiosos que ficavam circulando entre esse carro da máfia e criando esse ambiente de que, nossa, quem é que está chegando? Quem é a pessoa importante que está chegando? Porque no filme, em vários momentos, um carro como esse, ele para na porta, hora para reuniões, hora para cometer outros atos. Então, também do lado de fora, a gente tinha, então, locação de veículo, mais a alocação desses recursos, esses atores que criavam um ambiente já na porta do restaurante. Isso aí foi que a gente já entrou até já na parte do evento em si, e aí é uma curiosidade que a gente até ter conversado antes, né, para todo mundo saber, eu acho que a gente bateu um papo antes, mas, e aí as ações dos dias, né, você falou assim, cada dia tinha uma ação, tudo mais, para atingir o público que a Netflix queria, e chamar a atenção mesmo não só para o filme, mas para quem ia consumir o produto dentro da plataforma. E como foi gerir essa equipe, a gestão da equipe? Porque você tinha pessoas que eram terceirizadas, você tinha contratação de carro, né, de equipamento, tudo mais e tal, e tem que conciliar também, como você falou, né, eu tinha os cozinheiros, eu tinha o garçom, eu tinha tudo que eu tô ali acostumado dia a dia a lidar com eles, né? E como que foi fácil, foi simples ali interagir com as 2 equipes? Como que foi esse... Eu acredito que é um momento que é bem complicado, né? De gerir essas equipes. São pessoas totalmente diferentes, são Sim. Pessoas terceirizadas. Como que foi isso? Olha, esse case ele realmente foi fantástico, porque os atores que ficavam lá e o roster, eles tiveram uma ótima sinergia com a equipe do restaurante. Pô, que legal. Não é sempre que acontece assim, tá? Com as ações promocionais, com as promotoras, não é sempre. Às vezes você está aqui dormindo na sua casa, 1h da manhã, o gerente do restaurante liga, porque a promotora, porque o corretor. Não é sempre assim, mas dessa vez funcionou muito bem. Assim, ó, qual era meu trabalho também, né? Então, depois de definir tudo o que vai mudar no restaurante, tudo o que vai ter de verdade, o que eu tenho que fazer? Sentar com todos os garçons, com todos os gerentes de todos os turnos e explicar, e me colocar à disposição em qualquer dia, qualquer horário, para esclarecer dúvidas. Então, acho que esse trabalho de me comunicar com a equipe é um trabalho que não é muito valorizado, mas ele é essencial. Por quê? Primeiro que eu não posso ficar lá nem cozinhando, nem atendendo, nem tirando pedidos e nem gerenciando o restaurante. Né? Então, eu atendo o cliente, a gente faz um briefing, a gente cria uma coisa, cria um cenário, legal, mas eu não posso ficar lá todos os dias trabalhando. Para você ter uma ideia, só naquele restaurante a gente tem mais ou menos 120 funcionários, então eu não posso fazer às vezes dos 120 funcionários. Né? A minha ponte, enquanto assessor de eventos, é sempre a gerência do restaurante, e, eventualmente, quando a casa tem um cozinheiro, que eu vou demandar do cozinheiro preparações específicas, né, como nesse caso, consultoria de cardápio, eu tenho que falar também com o cozinheiro-chefe ali da casa, para a gente bolar estratégias para que ele tenha pratos mais fáceis de fazer, ou que ele tenha pratos que ele já tem,
mas que a gente pode dar outro nome, criar um cardápio exclusivo para o cliente ter a sensação de que ele está comendo uma parmegiana, mas é a parmegiana do Vila de Roma, É porque não a parmegiana que era de todo dia. uma das ações, depois a gente vai ter até as imagens, uma das ações foi essa, né? Para se sentir mesmo, tinham 3 pratos que eram específicos que eram servidos no filme. E aí, isso mesmo. vocês adaptaram o que estava lá e mudaram o nome, ou teve alguma mudança, você sabe, dessa parte? Nós tínhamos esses pratos e a gente renomeou os pratos e a apresentação deles para que eles figurassem mais como pratos do filme. Mas aí acho que a gente vai entrar um pouquinho na parte de gestão de A e B. Mas lá na aula de cozinha, eles vão aprender a criar ficha técnica de produto, né? Fazer o prato padrão. Então eu não posso, de 20 dias, num restaurante que tem 20 mil pessoas por mês, eu não posso inventar um prato novo. Não. Certo? Por quê? Porque vai demandar compra diferente, vai demandar fabricação diferente, aprovação. Tem toda a equipe de nutrição também que fica atrás da gente com as questões sanitárias. Então eu tive que pegar um prato que já está lá, já tem uma ficha técnica e falar, olha, no cardápio Netflix, a parmegiana com espaguete ao molho sugo vai chamar parmegiana do irlandês. Tá? A parmegiana do irlandês é o prato código tal, que é esse do nosso cardápio. Tá? Então, de novo, para quem está participando, né? Por isso que é legal estar no backstage. O cara chega lá e fala, nossa, eu quero comer a parmegiana do irlandês, mas na verdade ela é a outra parmegiana que você vai pedir que não é a do irlandês. Mas quem está dentro daquele ambiente vai ter outra experiência com aquele mesmo prato. E a intenção a intenção desse projeto nosso, dessa série, é exatamente isso, mostrar o que você falou, o bastidor. Porque o cliente que está chegando, ele quer ter a maior hospitalidade dentro do ambiente, né? E você fez a gente fala o evento, o lançamento do filme, mas cada noite, cada dia era um evento. Então você falou, na sexta, no sábado e domingo, eu tinha os contratados do carro, talvez no outro dia não tinha, mas como que eu vou fazer com que os clientes tenham a mesma sensação? Acho que envolveu música também, deve ter envolvido música. Teve isso também? Que, assim, eu bem lembrado, teve música. Assim, uma parte foi reservada para eles. Aliás, eu perdi um pendrive com vários materiais de aula por conta da playlist da música. Porque quando chegou no dia da inauguração, a gente já tinha esquecido de uma mídia para baixar toda a playlist das músicas que estava lá numa plataforma deles lá de comunicação. E tanto a menina da agência não podia deixar o computador lá tocando música durante 22 dias, como a gente não tinha de salvar. Eu falei, pega esse meu pendrive aqui, que tem uns materiais de aula, salva essas músicas, porque também parte da ambientação, além de louça e enxoval, tinha a trilha sonora do filme, né? E principalmente a trilha sonora dos momentos de maior tensão no filme. Você tem assim um pouquinho de ação nesse filme, ele é um filme bem assim, Martin Scorsese mesmo, assim, bem linear, ele não tem grandes picos, né? Mas por outro lado a gente deu também a ênfase nessa questão do som. E aí dentro dos banheiros também. Eu também, isso é uma coisa que eu falo muito em aula, né? A gente percebe nos eventos, quando um evento tem muita qualidade, principalmente quando você entra num banheiro e foi tomados os devidos cuidados com aquele banheiro, não só de limpeza e organização, mas na tematização dele em relação ao tema do evento, né? A festa de 15 anos, as cores do casamento. E aí também, nesse caso do restaurante, os banheiros, então, eles tinham um trabalho de sonorização, que eventualmente a gente não tem, né, no dia a dia, e também essa parte do dressing, que eu já falei, né, na montagem, nas cores, com as fotos do filme, imagens do filme, para que você saiba que alguma coisa está acontecendo, porque... Pensa, eu tenho 36 lugares nessa ambientação do evento e tem os outros 130 lugares do restaurante que não estavam participando do evento. Né? Então, as pessoas não conseguiam todas se sentar nas mesas do Vila de Roma. Por outro lado, ao ir no banheiro, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então, alguns não sentavam lá, não participavam do quiz com o roster, mas tiravam fotos, né? Faziam lives lá de Instagram, então faziam... as suas próprias lives, filmavam para saber o que era. Então, tinha essa coisa também de mexer com todos os clientes ao mesmo tempo. Daí, de novo, né, o ator na porta com a divulgação do Hoffa, agora lembrei o nome do candidato, do Hoffa,
a coisa do carro chegando, então durante a fila de espera, as pessoas estão na porta do restaurante e para um Cadillac e desce um cara meio mafioso, assim, fumando um charuto. Você fala, nossa, mas O que está acontecendo, né? onde que eu tô, né? Que ano que eu tô? Se fosse agora na pandemia, ia ser mais confuso ainda. Mas ainda em 2019, no velho normal, né, as pessoas se perguntavam, nossa, mas o que está acontecendo, né? Esse cara vestido, né? Então, ele, inclusive com sobretudo, né? Assim, lembrando a história de Chicago anos 40. Então, assim, tudo isso era pensado para ir trazendo elementos, né, desse tom do filme, essa coisa da tensão, da máfia, a briga política, né, tudo que vai se passando no filme e no dia a dia no restaurante, né, onde acontece almoço, jantar, aniversário, pedido de casamento, continua rolando lá, ao mesmo tempo que você tem esse lançamento do filme. E eu tenho certeza, né, que o lançamento, você falou, tinha uma parte, né, dos locais, dos lugares reservados. Mas com certeza a pessoa foi, talvez não está sabendo que está rolando o evento, né, e sentou em outro lugar, mas com certeza pode ter voltado dentro desses 20 e poucos dias para, não, hoje eu quero tal lugar. Eu não duvido nada de ter gente na fila que falou assim, não, eu quero esperar, abriu vaga, não, mas eu quero esperar para sentar lá, porque isso você vê em alguns restaurantes que não estão tendo nem a ambientação do evento como você organizou, mas, não, prefiro sentar no sofá do que sentar na cadeira, entendeu? Eu tenho certeza que isso também aconteceu lá, né, eu prefiro sentar no Vila de Roma do que sentar no coisa. Esperou meia hora a mais, né, teve isso também, com certeza. Muitas vezes. Isso acontecia muitas vezes. As pessoas entravam, vagou uma mesa, ela passava e falava assim, nossa, mas o que tá tendo lá? Ah, não, mas eu posso mudar para lá? Eu posso ir lá? Eu posso, né? Então, assim, dentro do restaurante, por exemplo, essa área onde foi montado, a gente tem uma fonte, né? Não é uma fonte dos desejos, mas as pessoas jogam moedas lá e fazem desejos, mas tem uma fonte, assim como tem na rua uma fonte bem grande, né? Essa ambientação interna e externa, ela se conversa. Ali na rua vai andava. Então as pessoas falavam, mas eu quero sentar para lá da fonte, né? Eu quero ir lá perto de onde está acontecendo, né? O que tem lá dentro? Por que tem aquelas fotos do Robert De Niro? Então é um ator muito famoso. Então é o que você falou, isso chama muita atenção, assim como o desejo de voltar, as pessoas fazendo fotos e chamando os amigos. Olha, tá tendo essa ação no Netflix, vamos voltar para a gente poder participar, para a gente comer. Olha, vai lançar o filme, eu quero assistir, depois a gente vem aqui. Enfim, né? N fatores positivos, promocionais também para o restaurante acontecem por intermédio dessa ação, né? Então, os resultados aí do nosso esforço, eles não são só receber pela locação, né, do espaço, sim, obviamente, nem receber mais clientes por causa disso, mas também a promoção que se dá, né, naquele espaço, porque você poderia estar tendo, como todo mundo sabe, né, o evento é a quebra da rotina, você poderia ter uma rotina de jantares e de almoços como já aconteceriam nesse período. Por outro lado, se você ambienta, se você cria essa atmosfera diferente, é óbvio que as pessoas vão querer saber. E aí, talvez na hora da decisão da escolha, né, vão nessa ou naquela cantina, vamos nessa para ver o que tem, porque essa tem o ambiente de um filme que eu gosto, né, de um estilo de filme que eu gosto. Tá? E o interessante que você comentou, né, que só fez a adaptação de tudo, né, do espaço mais do cardápio, e depois desse período, com certeza também, outro caso que para nossos alunos e o pessoal está nos assistindo, assim, eu vou lá para comer o filé parmegiana do irlandês. Na verdade, chegava lá para pedir, eu olhava, cadê, né? Não, o do irlandês é esse daqui. Aí a pessoa falou, né, tem sempre essa surpresa. Aí eu queria perguntar para você, assim, que todo produtor de eventos, e você que trabalha já aí há muito tempo, né, 14 anos junto lá com o Grupo Mancini, já há um bom tempo, você já tem aquela liberdade, aquela confiança para dar a sua assinatura, né? A sua pitadinha. Nesse evento, você também teve assim, falou assim, não, eu vou guardar que eu vou fazer uma surpresa. Assim, vou dar minha pitadinha ali que eu sei que vai dar certo, que todo produtor de eventos tem a sua possibilidade de dar a sua assinatura. E você com a abertura que você tem lá no grupo, acho que você também tem essa permissão, essa liberdade. Qual que foi ali a assinatura nesse evento?
falar de algumas coisas assim que tiveram meu DNA. Primeiro, a insistência de ter um cardápio de bebidas, porque eu percebo que o mercado tem dado cada vez mais espaço, não só na área de alimentos e bebidas, não só aos alimentos, mas também a experiência com bebidas. Então, embora, por exemplo, um dos drinks que entraram no cardápio foi o Negroni, que é um drink super tradicional, que não tem nada de novo, mas ele tinha tudo a ver com o filme, né? E, obviamente, o consumo e a saída de Negronis durante o período aumentou muito. O mesmo para doses de uísque, porque também no filme eles não, assim, não tem coquetéis, né? Assim, não é igual o filme de James Bond, tem um coquetel. Eles tomam uísque e tomam um Negroni, né? Mas, assim, dar ênfase, então, à minha carta de uísque. Então, vamos ver quais uísques eu tenho, muito legais, muito selecionados, muito diferentes, para poder oferecer uma experiência legal. Outra coisa que também teve o meu dedo é essa ideia de que, assim, naqueles 36 lugares eu tive 5 garçons que atendiam aquela praça, mas a gente tem 20 e tantos garçons no restaurante. Então, a brigada, né, isso foi uma exigência minha, seria interessante, e acabou sendo, que ela tivesse uniformizada para a ação. Não importa se ele atende ou não aquela mesa, justamente para poder reverberar nas outras mesas. E o que é você ter uma brigada uniformizada? Eles já têm um uniforme, mas a gente criou um bottom especial para eles. Eles tinham uma caneta especial do filme. Então, na cara do cliente, na hora de tirar o pedido, ele esfregava lá, o irlandês. O bottom estava escrito, o irlandês Netflix. Então, nesses pequenos detalhes que custam muito barato, caneta, bottom é muito barato de adquirir. A gente colocava toda a brigada envolvida com o evento. A segunda coisa é o diálogo com a gerência, né? Porque é o seguinte, você tem a gerência, ele já tem uma equipe para gerenciar lá de garçons, e aí você chega lá e inventa um monte de coisa. Mudou a iluminação, mudou o som, mudou as cadeiras, mudaram as decorações do teto, aí aquele prato que era aquele código então na cabeça dele fala, esse cara tá me dando trabalho. Esse cara, esse produtor de evento só inventa. Ontem mesmo eu precisei ligar lá, ele falou pra mim, o que você tá inventando? Que a fase vermelha nem acabou. Eu falei, tô inventando mesmo. Então, assim, essa relação com os gerentes, né, eles precisam ter muita confiança na gente e a gente precisa ser muito disponível. Então, isso não é mentira, é verdade. Né? Assim, várias vezes eu atendo telefone 1h da manhã, já atendi 7h da manhã no domingo. Por quê? Os meus eventos vão deixando, as coisas vão acontecendo, eu não estou lá no restaurante. Por outro lado, eu preciso estar disponível. Então, eu acho que um pouco do meu toque é isso, assim, é mostrar que eu estou presente para gerência e envolver a brigada naquilo que é mais factível para eles. Né? Então, é no uniforme deles, é na forma como eles vão se beneficiar com aquilo, né, como é que eles vão, de certa forma, vender mais alguns, né, por exemplo, a gente está falando de uma dose de whisky que custa, obviamente, muito mais caro do que um whisky Red Label, do que um whisky de prateleira. Então, para eles também é bom. E a gente tem que saber, né, também como vender isso. No meu caso lá, né, num serviço de restaurante, por que é bom para ele ter aquela ambientação? Né? E todos sabem, né, o garçom no restaurante, ele é o vendedor do restaurante. Então, o que cai na mão dele tem que ser vendido. Então, acho que o que ficou muito com o meu toque foi sempre esse relacionamento com a brigada de atendimento e com a gerência. Né? E como essas pequenas coisas fazem diferença para eles no dia a dia. Isso que o Douglas está falando, gente, é a essência do que a gente quer conversar aqui na nossa série. É falar desses pequenos detalhes, que eu não acho pequeno, mas a gente costuma falar pequeno, mas é um grande detalhe. Né? É aquela coisa de gestão de equipe, de eu estar parceiro, tudo bem, daqui a 15, 20 dias, esse evento não existe mais, mas eu vou continuar convivendo com o meu funcionário, com o meu colaborador, tudo mais e tal. E a gente sabe que tem vaidade, tem tudo, é um ser humano. Então, isso que o Douglas está falando, é muito bastidor de evento, é muito. E a gente está falando agora de um evento que é um lançamento dentro de um restaurante, mas serve para todos os eventos que você possa imaginar, né? Um que agora está mais em evidência do que o outro. Lá poderia ter alguém que falasse, mas por que eu nunca estou vestido de tal? E o outro tá, e o outro tem a caneta tal. Poderia ter um, assim, não sei. E aí o Douglas já teve, não, vamos estar todos aqui patronizados, vamos ter legal, conversa, esse diálogo que ele tem com a equipe dele lá é muito bacana e é um processo que quem trabalha com a área de eventos, ou você que tem a vontade de trabalhar, vai trabalhar com certeza, você vai ver que vão ser muitos desafios aí a se enfrentar. Depois de tudo isso, desse período
e contrato, e recebimento, recurso, tudo mais e tal. Qual que foi, assim, vamos falar um pouquinho do pós-evento, né? O que ficou de benefício que você sentiu desse evento para o restaurante, para o grupo, para você como aprendizado, né? Porque eu acredito que sempre a gente aprende. O que a Netflix levou de benefício? O que você acredita nesse pós-evento gerou para os dois lados aí? Legal. Bom, vou falar primeiro da Netflix, né? O que a Netflix queria era mostrar que o streaming dela tem um diferencial, que cria esses ambientes, então não foi o primeiro e nem o único. Então, mostrar, né, que a Netflix consegue reproduzir ambientes, criar uma experiência para o seu cliente maior do que só assistir o filme. Um. Dois, a Netflix também conseguiu uma exposição bacana na mídia, em grandes veículos, né, que foram lá cobrir o evento, deram uma nota, né, produziram, falaram sobre a experiência, saiu na Folha de São Paulo, no Guia da Semana, falando sobre, né, então essa ambientação, essa estratégia da Netflix. Eu acho que isso foi muito bom para o Netflix. E acho que para o Netflix Brasil, conseguir um parceiro como Família Mancini, que é um restaurante muito tradicional, também é um ganho, mostrar que eles têm um poder de negociação. Agora, para o restaurante, o que fica de muito legal, eu acho que primeiro é mostrar para várias empresas de vários segmentos diferentes que um restaurante também é um canal muito legal para se lançar produtos. Né? A gente não faz só lançamento de filme, a gente faz lançamento de empreendimento imobiliário, veículo, novas linhas de produtos alimentícios, lançamentos de hotéis, lançamentos de resorts, programas de viagem, várias empresas Abre um leque, né? procuram esse público-alvo, que é o público-alvo do restaurante que tem um ticket médio alto, de alto poder aquisitivo, que é um cliente exigente, porque ele busca restaurantes de alto nível aqui em São Paulo. Então, várias empresas, cartões de crédito, clubes de assinatura de TV, né? Então, eu não atendo só lançamento de filme, eu lanço muitas coisas. Mas acho que o legal dessa ação é que ela deu uma grande visibilidade para mostrar para essas empresas que muitas coisas podem usar um restaurante como um ambiente de lançamento de produto. A gente está muito habituado a ver o produto alimentício sendo lançado no supermercado, né? O produto de commodity, agora o vinho, às vezes o carro ele vai para dentro de um shopping center onde as pessoas estão passando, e pouco se pensa como isso pode ser inserido no contexto de um ambiente de serviço de alimentação. Eu já tive até proposta para lançar modelo de jet ski, mas o jet ski não entrava na porta do restaurante, então não deu para fazer o stand do jet ski lá dentro. Mas para vocês verem, né, como um restaurante é um ambiente bastante flexível para essa experiência com o cliente, né? Claro, com todo esse planejamento, com muito estudo, conhecendo também, treinando a sua brigada. Né? Imagina vocês, chega lá alguém, um blogueiro, um jornalista especializado em cinema e sofre um mau atendimento. E aí, o que será que vai sair nesse jornal sobre o restaurante? Você precisa ter muita segurança da qualidade do seu atendimento e também se planejar muito bem. Porque, como eu falei, a princípio não tem nada de bom. Quando você entra com um evento lá no dia a dia do restaurante, já tem almoço, já tem jantar, já tem reserva, fala, não tem nada de bom. Não, mas tem muitas coisas boas. Vamos conversar. Né? Então, eu acho que isso é uma parte importante para quem vai trabalhar na área, né? Entender o perfil da brigada, o tipo de serviço que você fornece e oferecer para o seu cliente opções que sejam viáveis. Né? Como eu falei, essa do jet ski, não adianta eu fechar um contrato milionário com a empresa fabricante de jet ski, que seria ótimo para o restaurante, mas o jet ski não cabe lá. Né? E assim, não dá para fazer test drive de jet ski dentro do restaurante, não dá, né? Enfim, Você não vai conseguir oferecer o melhor serviço, né? Ganhei dinheiro, mas o que eu vou oferecer como serviço não vai ser de qualidade. Eu acabo ganhando por um lado, mas eu posso perder muito mais se o evento não sair legal. Então, oferta, vai ter sempre que a procura, mas a oferta tem que ser bem feitinha, né? Isso. Ó, assim, não é o tema agora, a gente está falando só do irlandês, né? Mas só mais um exemplo. Eu já lancei um veículo lá. Como? Coloquei um carro dentro do restaurante? Não. Mas a gente criou um cardápio customizado com o nome do veículo, com o nome do modelo do veículo e convidou clientes habituês. Era tudo pago pela fabricante do automóvel. Então, ao invés dele gastar com a logística de trazer o carro, deixar lá parado ou pagar um motorista, ele pagou jantares para os meus clientes habituês. Então, ele proporcionou uma experiência patrocinada,
uma carta de vinhos selecionada para ele, de acordo com o perfil que ele queria atender, e a partir daí aquela marca de carro se relacionou com o cliente que ela queria. Né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, de fazer a ponte com aquilo que o restaurante pode oferecer e que o cliente lá do outro lado, o dono do produto, o dono da empresa, ele tem como meta. Né? Isso, de novo, acabei de dar aula disso hoje, vem lá do briefing. Né? Qual é o objetivo daquele evento? Então, eu não posso perder da minha mente o objetivo. O objetivo não é ter um jet ski lá dentro, não é ter um carro lá, é fazer o cliente se relacionar com a marca. Né? E isso, então, a gente consegue através dessas estratégias, né, de consultoria de cardápio, cria campanha promocional, bota promotor na porta, cria quiz, entrega brinde, não entrega, faz sorteio, não faz, né, todo esse rol de opções que a hospitalidade nos dá, né, com alimentar, com entreter e com receber, tá? Então, desses 14 anos eu fiz várias outras coisas, variando aí entre receber, alimentar e entreter, para poder fazer o lançamento de produtos. E se acredita que isso deu uma visibilidade maior, você está falando assim que já procurou muito mais, mas que pode ser uma tendência, porque nós temos dentro do cinema, dentro das séries, né? Nós temos agora, em 1 ano, 2 anos, o Brasil chegou com várias outras plataformas, né? Então, e a gente sabe que essa temática de alimento, de personagem antigo, tudo mais, cativa as pessoas da série, são sempre, assim, como você citou no início, a Caça de Papel, tal, são coisas bem características, né? Você acha que isso pode ser uma tendência que até o Grupo Mancini pode sair na frente aí para sempre ter esse tipo de evento? É uma tendência que pode acontecer? Tomara que seja, quero estar lá para organizar todos, dar assessoria em todos esses eventos. Como eu te disse, a gente está vivendo um momento que o mercado de streaming ele está com uma competitividade muito alta, porque outros grandes players entraram no mercado brasileiro para brigar com campanhas promocionais e, infelizmente, a pandemia mudou um pouco a nossa rotina, mas eles já devem estar brigando em outras coisas, como mídia eletrônica, parceria com o Facebook, com as redes sociais, Instagram, TikTok, para ver quem consegue mais espaços, mais mailings, menos cliques e mais conversão. Eles devem estar um pouco nessa vida. Eu não te diria que isso é uma tendência, isso é uma realidade. Né? O que aconteceu é que os serviços de streaming eles encontraram os concorrentes, mas outros segmentos que têm concorrência muito acirrada, como eu já falei aqui, imobiliárias, TVs por assinatura, já foram muito minhas clientes lá, e os próprios fabricantes de automóveis, eles sempre nos procuram para fazer os lançamentos, porque eles sabem que é difícil se relacionar com esse perfil de público de alto poder aquisitivo, classe A e B, promovendo uma experiência. Né? Então, eu posso fazer uma publicidade sei lá, a gente às vezes recebe lá, revista náutica, os caras que têm a sua lancha, seu iate, posso usar uma publicidade lá, eu vou falar com eles, mas eu não vou promover uma experiência com eles. Eu só vou promover a experiência quando eu for lá no restaurante que ele frequenta, no hotel onde ele está, no clube que ele frequenta, né? Então, é aí que eu vou conseguir fazer essa experiência. E agora que a gente está todo mundo em casa, vocês também devem estar percebendo várias surpresinhas chegando em box, né? Caixinhas surpresas, eventos para montar em casa, e também algumas coisas de recreação online, de entretenimento online, que as empresas estão investindo. Porque elas sabem, né, que embora a gente esteja vivendo um momento atípico, o mercado continua acontecendo, as pessoas continuam consumindo e todo mundo quer que escolha o seu produto. Então, eu não te diria que é uma tendência de um local ser. Eu te diria que este mercado, este segmento de mercado que são os streamings, eles vão se interessar por essas ações também. Porque a Netflix já fez coisas e as outras não vão poder deixar de fazer. Legal, legal. Galera, que bate-papo bacana, hein? Muito legal. A gente só queria falar 30 minutos e para variar, 2 professores conversando, o tempo estourou, né? Cara, eu sempre falo assim para os meus alunos, e assim, eu acredito que sempre que a gente conseguir passar, conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Eu já sei de tudo. Não. Douglas está aí, também professor, mas hoje a gente focou mais nele falando do dia a dia
de produtor de eventos, e ele veio com certeza, para quem está assistindo a gente, com várias informações que serão enriquecedoras. Quem vai entrar no mercado de trabalho, quem já está no mercado de trabalho, né? Em pequenos detalhes que isso faz a diferença. É o que eu sempre falo, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E a sua fala, Douglas, já agradecendo a sua presença, foi muito sábia, né? Você já tem essa experiência grande, e falou assim, Murilo, eu quero falar de um evento que eu acho que fez diferença. Quando eu entrei em contato com você, e você mostrou as diferenças que esse evento teve, né? E muito bacana, eu agradeço mesmo, parabéns para você pela carreira, pelas oportunidades, por estar sempre num grupo muito bom, muito importante, tradicional, e tenho certeza que esse episódio aqui que a gente gravou para a série Práticas e Vivências vai ficar marcado, que foi bem bacana mesmo a sua fala simples, fala legal, para que todos, o público jovem que a gente lidar, eles vão entender claramente como que é o bastidor de um evento, como você lidou com os gringos, com o pessoal daqui, com a equipe, com tudo mais, com receita, né? E várias madrugadas, muitas madrugadas, montando, imaginação, recebendo. Então, essa várias manhãs, logo cedo. Mas, no final, é o que eu costumo falar, né? Bom, antes de mais nada, agradecer de novo a oportunidade. Eu fui lá para fazer um freela de um dia, né? Eu seria o freelancer para fazer a inauguração da Rua Vai Andava, ficar lá um dia e fiquei 14 anos. Não vejo a hora de voltar. Então, para quem gosta de eventos, para quem quer trabalhar com eventos, esse é o nosso diferencial. A gente sabe muitas coisas sobre eventos que o cliente não sabe. E é isso que a gente precisa colocar em prática. Então, boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham uma carreira muito bacana, que vocês sejam felizes, e o que precisar de mim, estou à disposição aí na FATEC para a gente conversar. Douglas, obrigado. Gente, esse aqui é só o primeiro episódio aí da série Práticas e Vivências. Eu agradeço muito quem está assistindo aqui no nosso canal do YouTube. Acompanhe os outros episódios. Ela vai ser uma série online nessa primeira temporada, e trazer, como eu falei para vocês, conteúdo, preencher aí um espaço que acho que todo mundo precisa saber dos bastidores dos eventos. Valeu? Muito obrigado e até o próximo evento.